Meu nome é Valéria, tenho 24 anos e antes que você crie qualquer imagem idealizada ou condenatória sobre mim, é melhor que saiba. Nada na minha vida foi simples, nada foi entregue facilmente e nada do que vivi pode caber em um rótulo apressado. Eu trabalho como acompanhante de luxo na cidade do México. Não por glamour, não por fantasia, mas porque a vida me levou até ali. Ou talvez porque eu mesma empurrei para esse caminho quando percebi que não tinha mais nada a perder. Por muito tempo eu escondi isso até de mim mesma. Dizia que era temporário, dizia que era apenas uma ponte para algo melhor, dizia que estava no controle, mas a verdade é que quando entrei nesse mundo, eu buscava sobrevivência. Depois, busquei poder e só muito mais tarde percebi que estava buscando algo que ainda não sabia nomear: liberdade. Mas o ponto de virada, o real, aconteceu em uma noite específica. Uma noite em dezembro de 2019. Uma noite que ainda ecoa dentro de mim como se tivesse acontecido ontem. E é sobre essa noite que preciso falar. Eu nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. Cresci em uma casa pequena, filha única de uma mãe que trabalhava dobrado para colocar comida na mesa. Meu pai foi embora quando eu tinha 9 anos, dizendo que precisava de um tempo para pensar. Mas nunca mais voltou. Na época, eu não entendia, mas com o tempo percebi que algumas pessoas simplesmente não nasceram para sustentar a responsabilidade de amar alguém. Minha mãe fez o possível, mas o possível dela nunca foi o suficiente para pagar todas as contas. Eu cresci ouvindo discussões com proprietários, brigando com a falta de dinheiro, lidando com a vergonha de não ter o que as outras adolescentes tinham. E não estou falando de luxos absurdos, estou falando de coisas básicas, roupas decentes, livros, o uniforme novo da escola. Quando fiz 17 anos, comecei a trabalhar em tudo que aparecia: caixa de supermercado, vendedora de loja, recepcionista de salão. Nada pagava o suficiente, nada dava segurança, nada me fazia sentir no controle da minha própria vida. E então, aos 20 anos, recebi uma proposta inesperada. Uma mulher entrou na loja onde eu trabalhava, observou-me com atenção e depois me chamou para conversar. Ela se chamava Mirella, elegante, segura, com um olhar que parecia enxergar mais do que eu dizia. Ela foi direto: "Você já pensou em trabalhar com entretenimento adulto?" Eu não entendi de imediato, até que ela explicou. Era dona de uma agência que auxiliava mulheres independentes com clientes de alto padrão. A Mirella não romantizou nada, também não mentiu. Apenas colocou a realidade sobre a mesa. Você é linda, educada, sabe falar bem. Você pode transformar sua vida em questão de meses, mas precisa saber onde está pisando. Eu pensei muito mesmo. Não havia nada glamouroso na escolha. Era apenas a única opção que eu via para escapar da vida pequena que me sufocava, e assim entrei no que ela chamava de o circuito. Só que, por mais que eu tivesse me preparado mentalmente, nada me preparou para a transformação que aconteceria depois da noite de 12 de dezembro de 2019. Eu lembro do cheiro do ar frio daquela noite, lembro das luzes da cidade misturadas ao tráfego intenso. Era quase Natal e a cidade parecia pulsar de uma energia diferente. Uma mistura de pressa, alegria artificial e melancolia escondida. Recebi uma mensagem de Mirella: cliente ventilada, interesse especial em você. Discreto hotel, pagamento triplicado. Vai aceitar? Eu não costumava hesitar em propostas assim. Dinheiro era dinheiro, mas algo naquela mensagem me fez parar por alguns segundos. Uma sensação que eu não conseguia explicar.
Aceitei. Me arrumei como sempre fazia. Maquiagem impecável, vestido elegante, postura estudada. Mas, por dentro, algo vibrava. Como se o universo estivesse tentando me avisar de alguma coisa. Cheguei ao hotel. O tipo de lugar que você sabe que nunca ficaria hospedada nem em 10 vidas. O saguão era silencioso, sofisticado, com um perfume leve de madeira cara e flores frescas. O cliente estava na cobertura. Quando a porta do elevador abriu, encontrei um corredor silencioso demais, grande demais, vazio demais. Bati na porta da suíte, uma voz masculina disse: "Entre", e eu entrei. A primeira coisa que percebi foi que o quarto estava quase escuro. Apenas a luz suave da cidade entrava pelas janelas enormes. A segunda coisa, ele já estava ali, sentado no sofá, me observando. Ele não era como os outros. Não parecia nervoso, nem arrogante, nem excitado, nem entediado. Ele parecia focado, intenso, como se estivesse tentando me decifrar antes mesmo de eu dizer qualquer palavra. "Você é Valéria?" Ele perguntou. Assenti. "Obrigado por vir." Ele não tentou tocar em mim, não tentou se aproximar. Ele apenas pediu para que eu me sentasse. E então fez a pergunta que mudaria toda a minha vida. "Você acredita em destino?" Eu fiquei confusa. Não era o tipo de conversa que eu tinha com clientes. Eu estava preparada para qualquer pedido, menos para filosofia. "Não sei", respondi. "Acho que algumas coisas acontecem porque escolhemos, outras, talvez porque precisam acontecer." Ele sorriu. Um sorriso triste. "Eu chamei você aqui porque eu precisava tomar uma decisão importante." Minha pele arrepiou. Ele não parecia perigoso, mas havia algo imprevisível. "Que tipo de decisão?" perguntei. Ele demorou alguns segundos para responder. "A decisão sobre continuar vivendo." Meu coração travou. Eu não estava preparada para aquilo. Ele me contou sua história. Não vou revelar detalhes. Não é meu direito. Mas digamos que ele era alguém poderoso. Muito poderoso. O tipo de homem que carrega o peso do mundo nas costas e que, por trás de toda a aparência de força, estava se desfazendo por dentro. Ele não queria companhia física naquela noite. Ele queria alguém que o ouvisse, alguém que não tivesse vínculos com sua vida real, alguém que fosse apenas uma presença humana. Sem julgamentos, sem interesses escondidos. Eu ouvi e pela primeira vez desde que comecei nesse trabalho, percebi que às vezes as pessoas que parecem ter tudo são as que têm menos. Ele carregava traumas, perdas, pressões, expectativas. Ele falava como alguém que estava cansado, não de trabalhar, mas de existir. Em certo ponto ele perguntou: "Você acha que existe uma razão para cada pessoa cruzar nosso caminho?" Eu não sou religiosa. Não acredito em coincidências mágicas. Mas naquela noite, tudo parecia fora do comum. Às vezes respondi: somos colocados na vida de alguém para impedir que uma tragédia aconteça. Mesmo que por uma única noite. Ele ficou em silêncio por muito tempo. E então fez algo inesperado. Chorou, não como um cliente que esconde o rosto no travesseiro, não como alguém que tenta parecer forte. Ele chorou como alguém que já não aguentava mais manter o peso dentro de si. Eu não toquei nele. Não o abracei, apenas permaneci ali. Porque às vezes o silêncio é a única forma verdadeira de apoio. Depois de horas conversando,
Ele se levantou, foi até a janela e olhou a cidade lá embaixo. Parecia estar reconsiderando tudo. Você me salvou hoje, Valéria, disse ele finalmente. Não sei se você entende o que fez, mas você me salvou. Eu não disse nada, só sustentei seu olhar. Ele abriu a carteira, pegou várias notas, muito mais do que o acordado, e colocou em minha mão. Não pelo serviço, disse, mas pela vida. Eu não sabia como reagir, apenas aceitei. Antes que eu saísse, ele disse: esta noite vai mudar muita coisa para você. Espero que esteja pronta. Eu não fazia ideia do que ele queria dizer, mas ele estava certo. No dia seguinte, Mirella me ligou em choque. O cliente havia enviado um depósito absurdo para a agência, dizendo que parte era minha. Uma quantia que mudaria minha realidade imediata. Uma quantia suficiente para quitar dívidas, ajudar minha mãe, me mudar de país, estruturar uma vida nova, e assim fiz. Em poucos meses, eu já não era a menina perdida tentando sobreviver. Eu estava conquistando independência, poder, estrutura. Mas ao mesmo tempo, aquela noite nunca saiu da minha mente. Eu sempre me perguntava: por que eu? Por que ele? Por que justo aquela noite? Com dinheiro, eu poderia ter mergulhado mais fundo na vida de luxo. Mas, estranhamente, eu comecei a questionar tudo: o trabalho, a vida noturna, as máscaras, os papéis que representamos. Eu percebi que, apesar do que fazia, eu tinha uma capacidade que nunca tinha considerado: ouvir, compreender, estar presente. E isso abriu uma porta nova na minha mente. Comecei a estudar psicologia por conta própria. Depois, observei o comportamento humano com mais atenção. Entendi que muitas vezes os homens que me procuravam não estavam em busca de prazer, mas de alívio emocional. Eu comecei a me ver não como um produto, mas como alguém que conseguia, de alguma forma, enxergar além das fachadas. Isso mudou tudo. Passaram-se 2 anos desde aquela noite. Eu estava em meu apartamento, em uma tarde comum, quando recebi uma mensagem desconhecida. Valéria, espero que ainda lembre de mim. Estou em sua cidade. Posso te ver? Meu coração acelerou. Era ele, o homem da noite que mudou tudo. Eu hesitei. Não sabia se estava pronta, não sabia o que ele esperava, mas aceitei encontrá-lo. Nos vimos em um café discreto. Ele estava diferente, mais leve, mais vivo, mais presente. Você ficou bem, eu disse. Ele sorriu. Só consegui porque aquela noite existiu. Conversamos por horas sobre a vida, sobre escolhas, sobre caminhos que se cruzam sem explicação. Ele me contou que procurou ajuda, que mudou seus hábitos, que reconstruiu sua vida e que sempre que pensava em desistir, lembrava de mim dizendo que às vezes somos colocados na vida de alguém para impedir uma tragédia. Eu precisava te agradecer de novo, disse ele. Você é parte da minha história, mesmo que por uma noite eu senti algo estranho no peito. Não amor, não paixão, mas algo mais profundo, reconhecimento. Talvez eu tivesse salvado a vida dele, mas, sem perceber, ele também salvou a minha. Quando nos despedimos, ele disse: se algum dia você quiser sair desse mundo, posso ajudar. Não porque você me deve algo, mas porque você merece mais. Eu não aceitei nada, pelo menos não naquele dia. Mas aquelas palavras ficaram comigo. E eu percebi pouco a pouco que talvez estivesse na hora de mudar. Eu aprendi muito
Nesses anos, aprendi que não existem santos nem pecadores. Existem pessoas tentando sobreviver à própria dor. Aprendi que julgamentos são baratos, mas compaixão é rara. Aprendi que até nas noites mais escuras, existe alguém lutando silenciosamente para não desaparecer. E aprendi que às vezes uma única noite basta para alterar o destino de 2 vidas. Hoje, enquanto escrevo isso, ainda trabalho como acompanhante, mas não por necessidade. Faço por escolha. E, em breve, talvez não faça mais. Estou construindo um futuro diferente. Estudando, investindo, reconstruindo minhas camadas internas. Se alguém me perguntar quem eu sou, eu poderia dizer muitas coisas. Sou filha, sou mulher, sou sobrevivente, sou alguém que viu a escuridão e aprendeu a caminhar dentro dela sem perder a própria luz. Mas, acima de tudo, sou o resultado daquela noite em dezembro de 2019. A noite em que um desconhecido, prestes a desistir do mundo, encontrou uma mulher prestes a desistir de si mesma. E, de algum modo inexplicável, ambos se salvaram.